Começando a nossa live Travessias, entendendo que a gente está vivendo essa travessia, né? O ano novo do calendário gregoriano que a gente utiliza, começa em janeiro, mas o ano novo astrológico, que é o mesmo da magia, que segue o calendário natural, ele começa dia 20 de março. Nós estamos saindo de dois eclipses que mexeram muito com a gente, vou falar disso, e estamos nos últimos dias de Mercúrio retrógrado, que vai até dia 20 de março. Mercúrio retrógrado acaba a retrogradação, ele volta a andar para frente. Mercúrio rege pensamento, comunicação, portanto, divulgações, vendas, aparelhos, internet, meios de comunicação e de deslocamento, de transporte. Então, a gente está vendo muita coisa aí travando, né? Dando problema, nossa, muito mal entendido, mas também um momento muito reflexivo. Então, do que a gente vai falar nessa live? A gente vai usar o livro Mais Esperto que o Diabo, que fala que a maioria de nós passa a vida à deriva. O que é estar à deriva? É não estar criando a realidade, fazendo escolhas pelos seus objetivos, e sim reagindo às circunstâncias, aos desafios, né? Só reagindo, só apagando incêndio. Quantas vezes você deixou de investir em você mesmo, fazer o que você queria, e logo depois vem um prejuízo, um imprevisto, um remédio para comprar, um conserto no carro, e você é obrigado a investir mesmo assim? Ou tempo, né? Que é a maior riqueza que existe. A gente, às vezes, não faz o investimento de tempo na gente e parece que o tempo nunca dá. Rola um desequilíbrio. Então, esse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele fala tudo que o diabo faz para controlar a gente, todas as mentiras que ele conta e que a gente vivencia a maior parte do tempo. Isso é viver a deriva. E quem é o diabo, né? O diabo é a anticonsciência, a nossa parte do nosso mental inferior, que é programada para destruir a consciência, que é a voz do espírito, né? Que é o mental superior, é a nossa parte intuitiva, consciente, aquela que cria as realidades, que faz as escolhas com bases naquilo que quer viver, certo? Então, o livro aponta para a gente como a gente, por analisar demais e não agir, como a gente vive a deriva, como a gente é controlado pelo sistema, controlado pelas emoções, controlado pelas crenças familiares, controlado pelo o pouco que tentam colocar a gente ali. Mas aí eu entro com a astrologia para dizer para a gente como a gente transforma isso, como a gente sai desse modo à deriva e entra no modo de criação da nossa realidade, do que a gente quer viver, escolhe viver e tem o direito e o dever consigo de viver. Quando para o livro, né, onde ele fala, né, do diabo que controla a nossa vida, que no final é a nossa mente, o sistema, né, que é a mente coletiva, por que a gente acaba limitando a nossa vida e seguindo crenças familiares, modelos, histórias, repetições? Porque a gente quer segurança, e aí a gente vai para o controle e a busca da previsibilidade. A gente quer pertencimento, então a gente tem medo do julgamento, da crítica, né? E isso é a maior forma de ser controlado e de viver a deriva, de não criar a sua realidade. E a gente quer que tenha algum sentido nas coisas que a gente vai fazer. Então, enquanto a gente não tem todos os elementos, a gente meio que paralisa, tá? Napoleão Hill, o autor do livro, também fala que até os 35 anos a gente meio que vai no instinto, então a gente faz muita coisa, as coisas dão certo, acontecem. E geralmente, quando passa dessa idade dos 35 anos, a gente entra nesse modo analisar demais. Porque aí a gente já acumula experiências ruins, né? A gente quer o que? A tal da segurança, da estabilidade, da previsibilidade. A gente tem a cobrança social ou familiar, ou a autocobrança mesmo, de que depois dos 30 a gente tem que estar bem sucedido, casado, etc, etc. E muitas vezes a gente começa a trabalhar para realizar esses sonhos, que não são sonhos. São só mentiras sociais que a gente se encaixa de novo para ter segurança, pertencimento e validação, se sentir amado, sentir que as coisas têm sentido. E aí, como que a gente faz para sair dessa a deriva, né? Deixar de ser controlado e realmente criar a realidade que a gente quer? Tem que ter alegria. A alegria é a mesma energia da libido, da vontade, do desejo, que é a mesma energia do dinheiro, que é a mesma energia do prazer. E é isso que atrai pessoas de sintonia, né? Resultados financeiros, a maioria das coisas que a gente busca na vida, né? Amor, trabalho, dinheiro, saúde e tranquilidade, certo? Só que a gente hoje está vivendo um momento coletivo, e vai se intensificar mais ainda, de guerras, de conflito, de estresse mental, de burnout. E é por conta dessa
desse viver à deriva, né, que é um fenômeno coletivo. Por exemplo, rede social, os produtores de conteúdo, né? Estudaram um monte de fórmulas, pagaram cursos caríssimos. Para 2026, a previsão, inclusive, no guia de tendências, é uma mudança total de perspectiva, onde vão ser valorizados vídeos mais longos, conteúdos mais densos, mais profundos, mais educativos, onde é valorizado o bate-papo com a verdade, né? Menos filtro, menos superprodução, mais verdade, mais contato humano. Então, quanta gente que investiu e ficou escravo desse modelo, né? Mentalmente, só sabe fazer assim e vai ter que se reinventar. Isso é só um exemplo, tá? A economia já vem, desde a pandemia, a gente vem percebendo, e a astrologia explica isso, né? Urano em Touro há bastante tempo, mudando tudo, né? A economia, as bases e modelos de trabalho, certo? Então, isso é para exemplificar que quem achava que estava seguro no modelo, por exemplo, vai ter que se reinventar. Todos nós vamos. E esse ano é um ano de construção, né, de alicerce novo, de identidade nova, e regido pela roda da fortuna, por Ogum e Yansan. Então é muita velocidade, é muita mudança. Tem que ter a capacidade de ajustes muito ágeis, tá? Então, o diabo, pelo livro Mais Perto do Diabo, é a nossa mente, é a matrix, é o sistema, é a mente coletiva, é o supermind. Então, todos nós estamos conectados nisso aí. Esse é um ano de guerras e conflitos, de mudanças na economia, de recessão e, portanto, de muita crise. E a gente precisa se alinhar para não estar na estatística, né, de tragédias e de perdas e prejuízos. E a forma de fazer isso é estar no nosso real caminho e destino. Então, a astrologia, ela mostra quais são os caminhos favoráveis, qual é o nosso caminho de destino, qual é o propósito, qual é a vocação, qual é a missão, quais as profissões favoráveis, qual é o nosso modus operandi, nosso manual de instruções, onde as coisas dão certo. E é aí que a gente entra na voz do espírito, na consciência, deixando de estar à deriva. O nosso mapa revela tudo isso, mas há pontos muito específicos, tá? Que eu vou falar ao longo dos dias. Vão ser 4 dias de live, tá? Por que a gente fala de vocação, que não é a mesma coisa que o propósito? A vocação é da onde vem a alegria, o sentido, a vontade maior, que dá para a gente o entusiasmo que vai puxar a coragem para agir, a coragem para mudar. Sair da paralisia e realmente mandar ver, fazer acontecer, né? Porque a terapia é boa para a gente entender, para a gente se conhecer, para a gente evoluir, mas a mudança, a ressignificação de histórias só acontece na ação. A minha proposta, e eu uso a astrologia para isso, uso o oráculo para isso, uso as sabedorias ancestrais, a magia, é a gente viver de acordo com os ciclos. Os nossos ciclos, quer dizer, a fase de vida, a etapa de vida, e os ciclos da vida, né? A astrologia mostra isso para a gente, as estações do ano mostram, o ciclo lunar mostra. Então, para quê? Para viver com leveza, com facilidade, sem sacrifício. Então, existem datas mais favoráveis, mais propícias para cada coisa que a gente precisa fazer e que a gente quer realizar, tá? Vou falar, inclusive, no último capítulo da liberação zodiacal, que é uma previsão kármica do que você vive em todos os anos da sua vida. Então, a astrologia, ela engessa você? Ela determina que tem que ser aquilo? Não. Mas ela diz a farinha da qual você é feito, o que funciona para você, o modus operandi que funciona para você, o ritmo que funciona para você, onde focar sua energia, os caminhos favoráveis, os desfavoráveis, os desafios, os alertas, o caminho para transformar isso e os pontos a desenvolver, que é o porquê a gente está aqui, certo? E a magia, por isso que eu criei a astrologia alquímica, que é onde a gente olha esses pontos do mapa e alquimiza com trabalhos espirituais ou terapêuticos, mantras, mentalizações, e, acima de tudo, com autoconhecimento, com a consciência e a vontade de se libertar, de mudar algumas situações, de deixar de repetir coisas. Mas a magia entra no lugar de transformar aquilo que está como desafio, como pontos a evoluir, a desenvolver, em salto. É mudar a perspectiva, é deixar de ser vítima e refém dos cenários, circunstâncias, pessoas, condições, família, ambientes, crenças e até daqueles aspectos do mapa, daquelas deficiências, né, em alguns pontos do mapa, e usar isso como salto.
com a magia, com os trabalhos espirituais, tá? Essa é a linha que eu trabalho. Porém, a partir do momento que você já entende, e as lives dessa semana são para isso, a partir do momento que você já entende o que tem para ser valorizado, transmutado, desenvolvido, desenvolvido, né? Quer dizer, soltar, desapegar, mudar, você mesmo começa a criar a sua realidade a partir disso, tá? Então a proposta é fluir, é facilidade, é viver sem sacrifício, é viver com prazer, com alegria, a partir de entender esses pontos e viver nos ciclos, né? Nos ciclos naturais. Na terapia, ela serve para você compreender as bases, as raízes de algumas questões, situações que acontecem e principalmente as que se repetem. Já a astrologia alquímica, que aí é unida com a magia, né, com a perspectiva da magia, da transformação, da cocriação, ela te dá como agir. Qual é o jeito de agir que funciona para você, tá bem? Então, viver a deriva é não agir. É só ficar reagindo quando não tem jeito e analisando demais, baseado no medo e não na coragem. Coragem é coragem, agir pelo coração. Agir pelo coração é baseado pela vocação, propósito, que é o que vai dar entusiasmo e a vontade para agir. Bom, então teremos capítulos essa semana, tá? Então a alegria, ela é a mesma energia da abundância, é o sentido para agir, a fome e o desejo para realizar, suficiente para você ser ágil e agir no seu instinto, antenado em sintonia com o seu caminho. Então, a gente vai ver em cada dia um pedaço, tá? Tá na legenda dos posts, tudo a programação. Dia 19 tem sorteio de leitura ao vivo. Até o dia 20, nós estamos nos últimos dias de Mercúrio retrógrado. O que significa isso? Momento de revisões, análises. Então, as coisas parecem travadas porque estão forçando a gente a ver o que é para ajustar, refazer, desistir, soltar, né? Comunicar, entrar num acordo, alinhar a expectativa, negociar, né? Então, são muitas análises e reflexões para ajustes. A gente veio de 2 eclipses, o eclipse em Aquário, 17 de fevereiro, muito ligado a rupturas, né? Inovação, repaginação, se questionar do que fica, do que vai. Então, causou um caos para a gente, tá? Causou uma revolução sem a gente querer, né? Coisas saíram, né? Tem um vídeo meu que eu fiz, divertido, falando, né? O eclipse em Aquário foi a consultoria de inovação. Chegou lá, demitiu todo mundo, deu um panfleto, se vira aí, faz treinamento online e começa do jeito novo. O eclipse em Virgem, do dia 3 de março, ele veio organizar o caos. Então, do dia 3 até agora, essa semana, a gente está sentindo muito a vontade de rotinas mais sustentáveis, né? Ver o que faz sentido permanecer, como a gente faz funcionar, como a gente planeja os nossos projetos para o ano. Então, é um período muito valioso. Então, esse período que a gente tem aí, nos últimos dias de Mercúrio retrógrado, são bons para algumas decisões, mas ainda não é decisão definitiva. Mas assim, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais situação abusiva, eu não quero mais ficar exausta, eu não quero mais passar por isso, x, y, z coisas. E automaticamente a gente pensar, né? Qual é a vida que me cabe? Qual é a vida que eu estou vivendo que não é minha e qual é a vida que me cabe, qual é a vida que é a minha. E é isso que a gente vai fazer nessas lives, nesses últimos dias de Mercúrio retrógrado, tá? Então, tudo tem um propósito, tá vendo? São ciclos. E aí chega dia 20 de março, acaba Mercúrio retrógrado, volta ao normal, volta a andar para frente, comunicação, pensamento, a gente ganha mais clareza. Aí é a hora de comunicar as decisões, de comunicar algo novo, de lançar o que você quiser lançar, é muito propício. Só que todo ano novo astrológico é assim, né? É marcado pela entrada do outono para a gente aqui do hemisfério sul e é marcado pela entrada do primeiro signo, que é Áries. Então, é a energia primal, é o instinto, são os começos, né? É o ímpeto, é a coragem, é a liderança, é a autoconfiança para começos. Então, aí sim o ano começa. Só que esse ano, a gente tem algo raríssimo que a gente nunca viu como humanidade, que é um encontro bombástico de muitos aspectos no signo de Áries. Então, a gente vai estar nesse vigor, nesse ímpeto muito forte. E quem não for, não agir, não fizer, vai sentir uma angústia, uma autocobrança, uma irritação, né? Um sentido de urgência. Eu tenho que fazer alguma coisa.
Eu quero começar isso. E também, assim, quem precisa fazer exercício físico e não está fazendo, quem precisa tomar alguma ação e não está fazendo, vai provavelmente se intoxicar com excesso de energia. Essa energia precisa ser colocada em movimento, senão a gente vai brigar, vai se irritar, vai quebrar as coisas, vai se quebrar, né? Podendo adoecer, podendo ter acidente. Então, a gente tem Quiron, Saturno, Netuno, o Sol, Vênus e Mercúrio, todos em Áries, no momento do ano novo astrológico. Ou seja, traduzindo, são quase todas as nossas partes internas vestindo o arquétipo do guerreiro, que é Áries. Vestindo ir para a luta, ir para a batalha, para fazer acontecer, para agir, para movimentar, para começar. Então, ou a gente faz por bem, ou a gente vai ser obrigado a fazer, porque a vida vai jogar a gente abismo abaixo para a gente ter que fazer coisas. Ou vai arrancar da nossa vida coisas para a gente ter que fazer coisas. Ou vai ter um prejuízo ou uma situação difícil para ter que fazer o que tem que fazer. Então, o chamado é, se você tem coisas que você quer começar, se você, seja uma academia, seja um projeto profissional, seja uma nova expressão, né, uma nova identidade, como é o meu caso, por exemplo, no profissional e na vida, né? E isso ajuda muito a ver em que casa cai Áries para você. Para mim, por exemplo, cai na casa dos valores e do dinheiro, mas ainda pega, que é a casa 2, mas ainda pega um pouco da minha casa 1, que é a identidade. Então, é preciso ver onde cai. Eu vou falar disso aí nos próximos dias, né? Vou mostrar quem tem ascendente tal signo, então vai cair na casa tal, quem tem ascendente no outro vai cair na casa tal, e vou explicar, tá? Mas isso é um ponto muito importante desse ano por causa desse encontro raríssimo e bombástico. Ele, tipo, não tem como não ser impactado por isso. Se a gente não tiver uma ação consciente, já sabendo que vai ser impactado, a gente vai ser carregado. E aí é a tal da história do viver a deriva, que é o que a gente não quer mais, que é o que eu vou explicar como a gente vai sair disso. E fazer acontecer. Então, se você quer, o momento é a partir do dia 20 até 21 de abril. Que aí entra o signo de touro, que aí já é um outro ritmo, que já é a estabilização daquilo que já foi começado, certo? Expansão, ganhar dinheiro, monetizar, ter prazer, ter conforto, é uma outra energia, né? Ajustar o ritmo, descansar um pouquinho, elencar prioridades, mas esse mês, 20 de março, é um mês, ele é um momento para você fazer acontecer e botar tudo para jogo e não pode perder esse time, tá? Só que eu vou te explicar nos próximos dias quais são os pontos do mapa que você tem que ver para você aproveitar isso e você fazer acontecer com sentido, com direção, tá? E no último dia vou sortear uma leitura ao vivo, tá? E o que vai exigir então da gente? Decisão. Eu poderia dizer que é coragem, mas a coragem é uma consequência. Decisão. Você precisa decidir qual é a vida que você escolhe viver. Então, se você não fosse vítima das circunstâncias, se você não tivesse impeditivos, qual é a vida que você decide que vai ser a vida que você quer viver? Não pode ser só, eu quero, eu gostaria. Não. O que você decide? Sabe? Eu vou empreender, eu vou ter sucesso, eu vou ter visibilidade, eu vou começar uma academia, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou resgatar meus laços, seja lá o que for. Tem que ser decisão. E isso é agora. Nesses últimos dias antes do dia 20, talvez decisão do que você não quer mais. Para no dia 20 ser ação a partir da decisão do que você vai criar como sendo a sua vida. Certo? Não tem meio termo. Não tem meio termo nesse momento, tá? Então, falei, né? Quem não colocar em movimento, não agir, não transformar isso em ação e realização, pode adoecer, pode sofrer acidente, porque é muita energia não utilizada, tá? Agora, o cenário que a gente está em coletivo é de guerra, recessão, a maior crise de todos os tempos, e a gente já está vendo isso acontecer. Eu falei do eclipse em Aquário, que foi uma grande revolução, né, que ainda está reverberando. A gente está vendo a postura, né, nos conflitos lá da guerra, onde está sendo usada a inteligência, o boicote, né? Então, a gente está vendo uma nova forma de ocupar espaços, de não repetir histórias. Vocês conseguem perceber isso? Quem não entrar nessa energia, quem ficar chorando pelo leite derramado, não planejar dinheiro,
fizer investimento em coisa de risco, que quando quebra lá fora, já começa a bolsa a cair e tudo mais. Então, quem fizer investimento de risco, perder dinheiro, gente, vai ter muita gente enlouquecendo e até coisas mais graves. Vai ter muito burnout para quem persistir em ser fantoche da Matrix e não começar a pensar e criar a sua realidade, a sua rotina, pensar no que é sustentável, no que faz sentido, no porquê, para quê, onde isso está me levando, sabe? Sair do à deriva. Então, esse momento, essa semana de travessia. Estamos já, né? Desde os eclipses, mas agora, sobretudo, estamos nos momentos finais dessa travessia. Então, muito risco de problemas de saúde mental muito graves e as consequências, muito risco de burnout, tá? E de falências e prejuízos, tá bom? Então, atenção, nada de investimento de risco nesse momento, porque tá para ter uma grande quebra na economia coletiva, sim. Vamos lá, mudança de tendência na rede social, falei, né? Então, vamos parar de ser escravo do algoritmo, vamos parar de dar ouvidos a tudo que a gente vê de marketing digital, porque o próprio guia de tendências do TikTok, por exemplo, aponta uma grande mudança. E as outras redes vão acompanhando, né? A gente pode ver o Reels seguiu a tendência do TikTok, o Short seguiu a tendência do TikTok, e por aí vai outras mudanças. Então, agora, a gente usa inteligência artificial para ajudar a fazer uma correção, um texto, para dar umas ideias quando a gente está meio travado, mas a gente não pode perder de vista que o momento agora é de ser real, é de fazer contato humano, é de ter proximidade com as suas comunidades. E aí estamos falando de digital, porque o mundo hoje é digital, todo mundo passa tempo livre no celular, mas a gente transfere isso para tudo, né? A gente vai começar a selecionar quem são os amigos com quem eu ainda quero conviver, onde eu posso ser eu de verdade, certo? O que eu não estou falando, não estou expressando, que eu preciso começar a falar, eu preciso começar a falar, não gostei da brincadeira, né? Sofreu um assédio, começar a falar, então não entendi a sua postura, né? Ouvi uma gracinha em família, num evento de família, falar, não gostei do seu comentário. Está no momento da gente começar a se posicionar. Esse ano é para isso, é para ser autêntico, porque senão vai ser carregado e vai ter muita coisa para chorar, né? Então não é o que a gente quer. Lembrando, como eu disse no começo, o que nós queremos é segurança, pertencimento e sentido, alegria, né? Fazer sentido, ter alegria naquilo que a gente faz, né? Saber para onde a gente está indo, certo? Se você tem alguma área da vida que você quer resolver, coloca aí para mim, comenta aqui que área da vida você quer resolver e qual o seu ascendente, se você souber, tá? Para a gente ver onde vai cair Ares para você, né? Nesse ano novo astrológico. Mas lembrando que teremos live aqui, né? De hoje até quinta-feira, 18h30 aqui, e cada dia um capítulo, um pedacinho, tá? Amanhã a gente vai falar mais sobre propósito, vocação, missão, como a gente descobre isso no mapa, qual a utilidade disso, porque a minha perspectiva, seja com a magia, com a astrologia, com as terapias, é sempre essa. No que isso muda a minha vida? Como é que eu coloco na prática? Na vida prática, isso me serve para quê? E é isso que eu quero trazer, né? E que estou trazendo aqui agora, tá bom? Então, vamos nos encontrar novamente, todos os dias até quinta-feira, 18h30 aqui, e já fala para as amigas que é para a gente interagir, para vocês me trazerem o que vocês querem resolver, para você isso, que o que a gente busca, no final das contas, é segurança, pertencimento e alegria, o sentido, tá? Começa a pensar onde que você não está tendo isso. Começa a pensar onde você gostaria de ter isso, tá bom? E amanhã a gente se encontra novamente aqui e até quinta também, tá? Hoje é esse bate-papo de o que a gente faz, então, tá? E me conta o que vocês querem ver mais. Deixa eu ver aqui. E é isso. Muito obrigada, gente. Amanhã temos mais por aqui. Grande beijo.